Olá, eu sou Francinaldo. Está começando mais um Enem na palma da mão. Nessa aula, você vai aprender sobre a relação entre o uso da língua e a norma padrão, especificamente sobre as transgressões das normas de concordância nominal e verbal que acontecem no nosso cotidiano. Vamos começar relembrando alguns conceitos básicos para esta aula. Inicialmente, é preciso lembrar que onde houver um grupo de pessoas interagindo socialmente, haverá ali diversos registros da língua. O registro da língua mais formal, de mais prestígio, é a norma culta padrão, que é exigida pelo Enem na redação. Dentro da norma culta padrão, um dos pontos que nós vamos encontrar lá é o ponto de concordância nominal e concordância verbal. Com relação à concordância nominal, nós temos então a concordância dos nomes na frase ou na oração. A concordância verbal, a concordância entre o verbo e o sujeito na oração. Vamos ver um exemplo em um contexto de uso da língua. Nesse exemplo da página do Instagram Nazaré Amarga, nós vamos encontrar uma situação de uso bastante curiosa. Diz aqui: nós é baixinha, mas come por duas. De acordo com as regras da concordância nominal e da concordância verbal, nós temos aqui alguns casos de transgressão. Nós temos um sujeito no plural, primeira pessoa, nós, mas nós temos duas formas verbais, é e come, no singular, com a conjugação, conjugados como se em terceira pessoa do singular, o que não corresponde, então, a um caso de concordância verbal. Além disso, o adjetivo baixinha tem relação com o sujeito nós. Dessa forma, sendo nós, no mínimo, mais de uma pessoa, então deveria ser baixinhas e então o adjetivo concordar então com esse pronome pessoal, o que não acontece aqui. É preciso dizer que o objetivo desta aula não é reescrever os casos de transgressão que nós vamos expor, mas sim refletir sobre eles e suas implicações no cotidiano. Vamos ver então alguns desses casos. Inicialmente, vamos começar com versos retirados do poema Espinho e Fulô de Patativa do Assaré. São versos da terceira estrofe, onde diz: e uns aos outros perseguindo, e assim nós vamos penando, vendo os espinhos aumentando e as fulô diminuindo. Nesse poema, nós vamos encontrar, além de palavras escritas da maneira como são faladas, casos de transgressão da concordância nominal e da concordância verbal. Veja que no segundo verso, onde nós temos e assim nós vamos penando, a falta do S no verbo vamos marca então uma transgressão à concordância verbal. Nos dois versos abaixo, onde tem os espinho e as fulô, nós temos um caso de transgressão às regras de concordância nominal. Dessa forma, nós vamos perceber aqui que a transgressão a essa norma de concordância verbal não quer dizer que esteja errado, não aponta um erro na escrita desse poema, mas sim que ela marca o lugar de onde o autor do poema ou o eu lírico do poema está falando. É um recurso de expressão que vai marcar, então, identidade regional, associado, então, às palavras que são escritas já da maneira como são faladas. Vamos ver um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, nós temos um post retirado da página do Facebook Bode Gaiato, onde diz: meu IPVA chegou, caro que só a bexiga, mas as estradas continuam cheias de buraco. E o senhor político vai fazer o que a respeito? Vou andar na minha Hilux, ela aguenta. Deste post, nós queremos destacar a seguinte oração: mas as estradas continuam cheias de buraco. Perceba que nessa construção, nós temos a marcação de plural no determinante as, que é o artigo que está relacionado à estrada, que está no singular. Assim como o verbo continua, está no singular, o adjetivo cheia também está no singular e o adjunto adnominal de buraco também está no singular. Esse exemplo representa um processo que tem acontecido no português do Brasil chamado de economia linguística, que consiste em marcar o plural apenas no primeiro elemento e deixar que toda a oração, todo o restante da frase permaneça sem essas marcações, já que elas são, na verdade, repetitivas. Uma vez que eu marco o determinante, eu marco o nome, eu marco o verbo e vou marcando todas as flexões necessárias. O falante, então, entende que, sendo esse processo repetitivo, não há necessidade e marca apenas o primeiro. Então, a transgressão à concordância nominal e verbal nesse sentido não é um erro, mas faz parte do processo evolutivo da própria língua portuguesa. Vejamos mais um exemplo. Agora, nós temos um anúncio do supermercado, na verdade um aviso do supermercado aos seus clientes, onde ele diz: por favor, não abrir os alho embalado. Perceba na imagem que nós temos potes de alho embalado por trás desse anúncio numa prateleira.
Neste caso, nós temos um exemplo de transgressão à regra de concordância nominal. Veja, por favor, não abrir os alho embalado. Nós temos o determinante os no plural, mas alho, que é o nome, no singular, e embalado, que seria o adjetivo, também no singular. É possível perceber aqui um exemplo de influência da metonímia neste caso de transgressão à concordância. Por quê? Subentende-se que a palavra potes esteja omitida nesse exemplo, quando na verdade seria, por favor, não abrir os potes de alho embalado. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste em trocar o nome de um particular por um universal, da marca pelo produto, do conteúdo pelo frasco, por exemplo. Quando nós dizemos, eu vou ali comprar uma coca, você não vai comprar uma coca porque coca é marca registrada. Você vai comprar uma latinha de refrigerante ou uma garrafa do refrigerante da marca Coca-Cola. Você está trocando, então, o conteúdo pela marca. Um caso de figura de linguagem, da figura de linguagem metonímia, que é o que acontece aqui. Então, nós vamos perceber que não é uma transgressão errada. É um caso que acontece no cotidiano e que nós vemos frequentemente. Vejamos ainda mais um exemplo. Agora nós temos o refrão da música Telefone Mudo, interpretada pelo trio Parada Dura. No final do refrão da música, diz assim: porque já estou cansado de ser o remédio para curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Aqui nós temos um caso de transgressão à concordância verbal, pois na última oração desse refrão, onde diz quando seus amores não lhe satisfaz, o sujeito é seus amores, o verbo satisfaz. Contudo, seus amores está no plural e o verbo satisfaz no singular. É preciso perceber que nós estamos falando de uma música. Música, ela tem melodia e nem sempre seguir a estrutura padrão da língua portuguesa vai ser possível nestes casos, pois colocar todas as flexões de plural, todas as flexões de concordância pode não coincidir com o tempo, com a melodia da música. É o que acontece aqui. Vamos ver então como ficaria esse refrão se nós seguíssemos a concordância verbal. Porque já estou cansado de ser o remédio para curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Por isso aqui, é preciso entender que, em se tratando da música, colocando a desinência não vai dar certo com o tempo nem com a melodia. Por isso ela foi retirada. Em muitas músicas que nós ouvimos diariamente, isso acontece. Talvez a gente não perceba, mas se você olhar direitinho, é um recurso que tem sido frequentemente usado por compositores na música brasileira. É isso. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para um módulo com exercícios, com outras explicações e outros exemplos sobre a aula que você acabou de assistir. Se você gostou dessa aula, dá um like aí e se inscreve no nosso canal. Que você tenha um bom desempenho no exame do Enem deste ano.